Vamos de imediato passar à próxima palestra deste painel do dia. Esse painel com o tema Plantas de Cobertura e Manejo Integrado de Invasoras. E para proferir, portanto, a palestra com o tema Comportamento de herbicidas e seus impactos em organismos não alvos, nós convidamos ela, que é Química do Solo pela Universidade Federal de Goiás, graduada em Agronomia pela Universidade Federal de Lavras, é mestre e doutora em Solos e Nutrição de Plantas pela Exalc USP, atuou também como pesquisadora visitante no James Hilton Institute, no Reino Unido, em 2013, desenvolve pesquisa nos seguintes temas: comportamento de herbicidas nos agroecossistemas e seus impactos em organismos não-alvo e impacto de herbicidas no ciclo do nitrogênio. Vamos receber com uma salva de palmas a nossa próxima palestrante, a doutora Virgínia Damin. Bom dia. Queria agradecer imensamente o convite. Eu fiquei muito surpresa e muito feliz, de poder estar aqui. Eu conheci há pouco o grupo e realmente, é um trabalho muito interessante que vocês estão fazendo, é muito bacana tudo isso e traz esperança pra gente, Porque a gente vem, pesquisa o impacto dessas moléculas e a gente às vezes não vê isso sendo revertido no campo. Então é muito legal, eu agradeço de coração a oportunidade de estar aqui e contar um pouco sobre o que eu venho estudando, tem 15 anos já. A minha palestra ela vem numa lógica talvez um pouco diferente do que a gente discutiu até aqui. Muitas pessoas vieram aqui trazendo alternativas, Eu venho aqui falar um pouco de como a gente pode reduzir esses insumos. Então a gente sabe que para a gente passar de uma agricultura convencional para uma agricultura orgânica não é um passo rápido, muitas vezes, a gente precisa de algumas etapas, E um primeiro passo, e muito importante, é a gente conseguir reduzir a quantidade de químicos que a gente está usando. Então eu vou conversar um pouco sobre isso, Eu vou mostrar para vocês algumas alternativas que a gente já vem usando em algumas usinas de como reduzir as doses, principalmente quando a gente fala de herbicida pré-emergente. Eu quero mostrar para vocês também que a lógica que a ciência funciona, ela não ajuda a gente nem a reduzir dose, nem a entender o efeito dessas moléculas no ambiente. Hoje em dia é muito controverso o impacto que elas têm. Existem pesquisadores, vou pegar um tema que tem sido muito falado. Qual é o impacto dos herbicidas na fixação biológica de nitrogênio? Tem pesquisas dizendo não afeta e tem muitas pesquisas dizendo afeta, E aí fica nessa, mas a gente não tem um consenso. A gente não tem um consenso por uma razão, pela forma como a gente está investigando, pela forma como a gente está olhando para isso. Então eu quero mostrar isso para vocês também. E na terceira parte, eu quero mostrar para vocês um pouco sobre o impacto desses produtos em alguns micro-organismos e também em alguns processos relacionados ao ciclo do nitrogênio. Bom, antes da gente falar então de resultado, eu queria mostrar um pouco da lógica, Da lógica de como eu acredito que a gente deveria estudar isso. Hoje, a gente é o maior consumidor mundial de pesticidas, A classe de herbicidas responde por 50% desses produtos. Felizmente, isso é em termos totais, não é em termos de área, Então isso significa que sim, a gente é o maior consumidor mundial, mas um pouco também porque a gente é um país muito grande, um país agrícola. Bom, então, como eu comentei, para a gente conseguir falar sobre como isso impacta o ambiente, a gente precisa entender um pouco sobre como isso funciona primeiro. A gente tem basicamente 3 grandes processos de comportamento que a gente precisa olhar para entender o comportamento de um herbicida no solo, no ambiente como um todo. São esses processos de transporte, como que a volatilização. Quando eu aplico um produto, quanto eu perco para o meio ambiente? Quanto desse produto lixivia, Quanto desse produto é degradado pela luz, por exemplo? Quanto desse produto é degradado por ação microbiana? Então, já são processos de degradação. Então, são 3 grandes grupos: transporte, degradação e sorção. Sorção significa a retenção dessa molécula. A retenção dessa molécula por uma partícula de solo, por um sedimento de rio. O processo de sorção ele é o processo central. Por que eu digo que o processo de sorção ele é o processo central? Porque é ele que vai definir se a gente vai ter molécula disponível no ambiente ou não. Para que uma molécula mate um micro-organismo, primeiro ela precisa estar disponível. Para que uma molécula
pré-emergente principalmente, tenha efeito, primeiro ela precisa estar disponível, tá? Então é por isso que eu digo para vocês que o processo de sorção, ele é o processo central. O herbicida está sorvido, a mobilidade dele diminui, a degradabilidade dele quase zero, tá? O herbicida está em solução, então ele pode lixiviar, ele pode ser absorvido pela planta, ele pode ser degradado por um micro-organismo. Vamos dividir, para a gente conversar sobre esses herbicidas, vamos dividir eles em pré-emergentes e pós-emergentes, né? Um deles vai chegar direto no solo. Gente, hoje em dia, a recomendação de herbicida pré-emergente, ela não considera o tipo de solo. Agora, eu estou aplicando a molécula diretamente nele, como é que eu posso não considerar o tipo de solo? Né? Se ele vai ficar mais ou menos sorvido naquele solo, vai definir quanto de eficácia esse produto vai ter. Vai definir quanto esse herbicida pode impactar o ambiente. Então, eu vou mostrar um pouco para vocês de alguns estudos que evidenciam que a gente precisa considerar o tipo de solo para fazer a recomendação desses produtos. Bom, a outra classe vai chegar pela planta primeiro. Então, a eficácia dele não depende muito do solo, mas o impacto ambiental dele também é dependente do tipo de solo em questão. Por que é tão difícil entender a dinâmica dessas moléculas no ambiente? Porque a gente precisa observar vários fatores. A gente precisa observar fatores relacionados ao ambiente. Qual é a temperatura da região que a gente está? Isso vai fazer fotodegradar mais ou menos. Qual é o tipo de solo em questão? Né? Como é a pressão de CO2 nessa região? São fatores ambientais que vão afetar o comportamento do herbicida e, como consequência, a eficácia e o impacto ambiental dele. Eu preciso considerar também características do produto. Existem moléculas que têm carga positiva, existem moléculas que têm carga negativa, existem moléculas que não têm carga. Né? Quando a gente fala de nutriente, é muito mais fácil a gente falar, o fósforo, por exemplo, é negativo. O nitrogênio na forma de amônio é positivo, eles têm comportamentos diferenciados. As moléculas de herbicida também têm a mesma coisa. Eu tenho moléculas de carga negativa, eu tenho moléculas de carga positiva, tenho moléculas que não têm carga. Tenho moléculas que mudam de carga, dependendo do pH do solo. Então eu preciso olhar para tudo isso, para conseguir entender como é que essa molécula vai se comportar. O terceiro conjunto de fatores são os fatores relacionados à vida. Qual é a planta daninha que eu quero matar? Qual é o micro-organismo do solo que eu estou estudando? Porque a diversidade metabólica de micro-organismos, eu vou falar um pouco mais restrito, a diversidade metabólica de bactéria, ela é maior do que a diversidade metabólica de todos os outros seres vivos. Então, se um determinado herbicida afeta uma bactéria ou não, eu preciso olhar a rota metabólica dessa bactéria. Essa bactéria tem a rota metabólica que essa molécula age? Não, não tem. A chance dessa molécula impactar essa bactéria é menor. Essa bactéria tem a rota metabólica que esse herbicida age. Então a chance de impactar é grande. Mas, primeiro, essa molécula precisa estar disponível. Ou seja, primeiro eu preciso entender a relação ambiente-característica do produto, para depois eu conseguir entender se ele vai impactar um micro-organismo. E são coisas assim que a forma como a gente estuda, né, a forma como a ciência está posta, ela não ajuda a gente. E eu acho muito bacana, eu vou falar mais uma vez isso, de ver, né, esse evento. Porque aqui vários palestrantes vieram aqui e não vieram com um pensamento linear aqui. Né? Eles vêm, eles envolvem várias coisas, eles falam da química, eles falam da física, eles falam da biologia. E para mim esse é o caminho também. Bom, vou falar um pouquinho separado desses fatores. Na questão ambiente, eu vou destacar o fator solo, principalmente por conta dos pré-emergentes, tá? Quando a gente fala de pré-emergente, é muito importante a gente entender um pouquinho sobre solo. Aqui eu coloquei um desenho de dois solos. Um solo formado por um tipo de argila que a gente chama de vermiculita e esmectita. São argilas que a gente chama 2 para 1. E aqui um solo de caulinite e óxido, que é o solo do cerrado. Bom, primeiro, olhem a conformação desses solos. A estrutura do solo é diferente.
Quando eu estou aqui, ó, eu posso ter o mesmo teor de argila, a quantidade de macroporo aqui é outra. A quantidade de carga positiva aqui é muito maior por conta da fração óxido. Não adianta a gente esperar que um herbicida tenha o mesmo comportamento nesses dois ambientes. Bom, além da questão da carga, que aqui eu vou ter mais carga positiva, lá eu não tenho carga positiva, só tenho carga negativa. Além da questão da estrutura, que aqui eu vou ter macroporos maiores, espaços maiores entre os agregados, eu ainda tenho a questão da CTC, né? Olha lá, caulinita, olha a CTC da caulinita, 3 a 15. Olha a CTC do óxido, que é a carga negativa do solo, 2 a 6. Né? Onde a gente consegue encontrar, então, muita carga no nosso solo? Está aqui, né? Na matéria orgânica. Por isso que a gente trabalha tanto para aumentar a matéria orgânica. Aqui no Cerrado, gente, isso é ainda mais importante. Por quê? Porque quando eu estou em São Paulo, eu ainda tenho solos com teores mais altos de caulinita. Caulinita, uma CTC um pouquinho melhor que a CTC do óxido, e a carga ainda é negativa. Quando eu venho aqui para o Cerrado, eu venho com um solo que tem... Eu cheguei numa usina esses dias, 35% dos solos da usina tinham predomínio de carga positiva. Gente, o manejo é outro, esquece tudo que a gente fez até aqui. Vocês vão ter que pensar de uma outra forma sobre qual herbicida funciona, qual a dose que vai ser colocada. Tá? Bom, e só reforçar que o nosso caminho, matéria orgânica é um caminho importante mesmo pra gente, né? Isso é uma coisa que vem sendo bem falada aqui. E para quem está no Cerrado, isso é um pouco mais importante, tá? Bom, e o produto? Como que é esse produto? Eu queria que vocês olhassem esses 3 desenhos. Isso aqui é um íon potássio, tá? Isso aqui é uma molécula de nicosulfuron e lá em cima eu tenho a molécula de glifosato. Gente, vocês acham que parece o jeito que isso se comporta? Não tem como. São moléculas grandes, às vezes moléculas com cadeias de anéis, né? Isso tem um comportamento muito diferente dependendo da conformação dela. O nicosulfuron, o comportamento nele no solo é totalmente diferente do glifosato. Então eu preciso olhar molécula por molécula para conseguir entender como é que ela vai se comportar. Vocês podem pensar assim, mas isso é muito complicado. Tudo bem, isso pode até ser um pouco complicado, mas tem como a gente, numa parceria entre quem está na pesquisa e quem está no campo, gerar formas de se fazer essa recomendação. E eu vou mostrar isso para vocês. Então aí só mostrando, né, como a interação pode ser diferente. Se eu tenho um íon fósforo lá, né, carga negativa, um íon potássio, ou uma molécula de glifosato, uma molécula de oxifluorfeno. O oxifluorfeno é o Goal, né, e o glifosato é o Roundup. E quando a gente fala sobre biota, né, como que essas moléculas impactam a biota? O que eu me pergunto? Quais são as perguntas que eu me faço primeiro? Como eu já disse, qual é a rota metabólica que essa molécula age? Quais são as rotas metabólicas que esse micro-organismo tem? A outra pergunta é, esse micro-organismo ele é capaz de degradar essa molécula? Porque nem todos os micro-organismos são capazes de degradar moléculas de pesticida. É um grupo muito específico e muito especializado que é capaz de fazer isso, né? Se ele é capaz de degradar, ele degrada e usa isso como fonte de energia? A gente tem bactérias que elas usam o glifosato como fonte de energia. A população dessas bactérias, se você aplicar o glifosato, vai lá em cima, tá? Por outro lado, eu tenho outras bactérias que vão morrer quando eu fizer essa aplicação. E a quantidade dessas outras bactérias vai lá embaixo, né? E a gente tem que buscar o equilíbrio. De biota, a gente está falando de planta também. Essa planta, ela é resistente ou não? Né? Então é uma pergunta muito importante que os agricultores estão sempre atentos a isso. Para a gente conseguir, então, entender qual que é o efeito que uma molécula de pesticida, de herbicida tem nos organismos que eu não quero controlar, ou seja, os organismos não alvo. Quem são os organismos não alvo? Todo mundo, menos a planta daninha que a gente está querendo matar, certo? Então, o que eu preciso entender? Primeiro, se ele está disponível no sistema. E isso, para mim, é um erro que a gente vem cometendo. Eu não estou falando de produtor. Eu estou falando de nível mundial de pesquisa. A gente pega muitas pesquisas sobre pesticida, sobre herbicida, que não estão considerando essa primeira pergunta. A molécula está disponível? Se ela não está disponível, gente, ela não vai matar nada, né? Então, primeiro precisa saber essa resposta.
E a segunda questão é se o organismo tem ou não essa rota metabólica. Então, né, eu já comentei isso, mas reforçando, essa interação vai falar sobre a disponibilidade, essa interação vai me dizer, essa aqui, né, ó, essa com essa, se essa molécula é tóxica ou não para aquele determinado organismo vivo, mas só considerando todo esse sistema, eu vou conseguir entender se essa molécula vai ou não matar uma determinada planta ou se vai matar ou não um determinado organismo. Bom, e é dentro dessa lógica que a gente vem trabalhando, tá? E dentro do nosso grupo, a gente tem tentado cobrir as 3 áreas, o que é muito difícil. Muitas vezes eu escuto o pesquisador falar assim para mim: professora, quando a senhora vai finalmente ter uma linha de pesquisa da senhora? Eu falo, mas eu tenho uma linha de pesquisa, eu trabalho com impacto de herbicida no ambiente. Não, mas tem hora que a senhora está falando de química, tem hora que a senhora está falando de microbiologia. Gente, não tem outro caminho. Né? Se a gente continuar nessa visão reducionista que a gente tem, não tem como, a gente não vai chegar em lugar nenhum, né? Nesse tipo de cenário. Bom, o que é essa pesquisa aqui? É uma pesquisa para ver se o herbicida está disponível no solo, uma pesquisa de eficácia, tá? Que foi feita junto com uma usina. A gente tem aqui 6 solos, isso daqui é um latossolo do Cerrado, um latossolo muito intemperizado, que tem uma quantidade grande de carga positiva. Aquele outro latossolo é um latossolo de Minas, tá? É um latossolo que é muito comum no Cerrado também, mas é um tipo diferente de latossolo. Eu vou mostrar para vocês depois na tabela que a porcentagem de argila deles é muito parecida. Um tem 45%, outro tem 50% de argila. O que eu quero que vocês observem? Olha a diferença de controle nesses 2 solos. Esses números em cima é 0, né? Então não foi aplicado herbicida, 1/4 da dose recomendada, 1/3 da dose recomendada, metade. 1/4 da dose eu já tinha quase 100% de controle. Olha esse outro latossolo aqui. Eu precisei da dose cheia, tá? Olha aquele solo lá em cima, ó, que é um neossolo flúvico. Não é um solo muito comum em área agrícola, tá? Mas é um solo importante assim para a gente contrastar as características dos solos. Eu precisei de 3 vezes a dose, né? Aí a gente constrói essas curvas para estimar qual seria a dose ideal do produto, tá? Então, naquele latossolo, eu peguei só os 2 latossolos. Naquele latossolo de Minas, a dose foi mais ou menos 1.000 gramas por hectare. A dose recomendada do produto é 1.440. Nesse latossolo, que é um latossolo muito comum na região do Cerrado, que a gente não acha ele na Amazônia, a gente não acha ele no sul do país, a dose recomendada foi 12,4 gramas por hectare. Percebam que como tem uma diferença muito grande na curva aqui, ó, a gente precisou repetir esse experimento com doses mais baixas para esse solo, para ter certeza do que a gente estava recomendando. Vamos colocar isso em termos de dinheiro, né? Eu gosto, quando eu falar com o produtor, eu gosto de falar de dinheiro, porque eu acho que é assim onde toca muito, né? O bolso, né, gente? O bolso é a coisa que toca mesmo. O produtor fica sentido, né? Olha lá, no latossolo, então, nesse latossolo do Cerrado, no latossolo de Minas a gente já deixou de usar 700 gramas. Nesse latossolo do Cerrado, 1.430 gramas. Isso aqui por hectare dá quase R$900. Se você jogar numa escala de 10.000 hectares, que é pequeno, para quem está trabalhando com cana, por exemplo, é pouco, tá? Mas se a gente jogar numa escala dessa, gente, dá 9 milhões. Sabe? Então, assim, não é só uma questão... Isso que eu estou falando de gasto como produto. Eu não estou ainda falando do impacto que esse herbicida que está disponível no sistema vai ter na cultura de interesse. A gente acabou de comprar um equipamento de R$250 mil para avaliar isso. Qual que é o impacto que essa dose que está sobrando no solo, qual que é o impacto que está tendo na cana-de-açúcar, tá? Na cana não, qualquer outra cultura. Eu falei cana porque a gente comprou para usar num projeto específico. Mas enfim, é muita molécula a mais. E o que acontece quando a gente aplica uma molécula a mais? Isso vai ficar no ambiente, tá? E isso pode tanto afetar a bactéria, como pode afetar fungo, como pode afetar a nossa cultura que a gente está querendo produzir, né? Então é preciso atentar para isso. Teve
Teve alguns solos, ao contrário, que eu teria que ter aplicado mais herbicida, tá? O que eu vou dizer para vocês? Nesses solos, a gente pode trocar a molécula, porque para esses solos também existem moléculas que você pode reduzir a dose que está sendo usada. Então, eu entendo que da mesma forma que aconteceu para micronutriente, por exemplo, gente, há 20 anos atrás a gente não tinha recomendação de micronutriente, a gente não tinha nem método para isso. Hoje a gente tem, né? Da mesma forma, a gente precisaria ter um sistema de recomendação de herbicida, que se baseie em características do solo também, não só na planta de interesse. E aí, nesse sistema, algumas vezes a gente poderia trocar a fonte. Não é? A gente não fala assim, olha, essa fonte de fósforo não é bacana para esse solo, vou colocar outra? Pois é, às vezes essa molécula que a gente está usando também não é legal para esse solo, a gente poderia usar outro herbicida. Esse caso aqui é um pouco mais extremo, né? É o caso do Provence. Nessa usina a gente tem 4 solos, é um outro experimento com usina também. Olha, 1/4 da dose, gente. Para todos os solos, 1/4 da dose controlou. Por que nós estamos usando a dose cheia? E eles estão tendo problema de fito, tá? A cultura está sentindo esse excesso de Provence no solo. Aí a gente construiu as curvas, mas a gente vai ter que refazer, né? Porque eu vou ter que agora fazer um estudo que eu tenho, talvez 1/16, 1/8, enfim, doses muito menores para entender qual é a dose realmente que a gente deveria estar usando. Aí vocês perguntam, mas gente, por que isso acontece? Que dose é essa que a gente está usando? É a dose da bula. Como que essa dose foi estimada? Muitas vezes com um tipo de solo, né? Num solo que não é o nosso solo aqui da nossa região. Então é por isso que a gente precisa desse tipo de trabalho. E a gente pode fazer isso em parceria ou vocês mesmos podem fazer. Façam um teste, separem o talhão da área de vocês, né? Veja que dose vocês conseguem o controle adequado. Deixa uma área sem colocar nada, tá? Para vocês conseguirem comparar o desenvolvimento da cultura. Bom, isso, né, até agora representou uma economia nos 10.000 hectares de 1.300.000 no caso, 1.237.000 no caso dessa molécula. Então percebam que cada molécula é uma molécula, cada molécula a gente tem que ver qual é a melhor dose, qual é a dose recomendada para cada tipo de solo. Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu só vou voltar um pouquinho que eu esqueci de falar uma coisa. No caso dessa molécula aqui, a gente está conseguindo criar uma equação que, baseada na CTC do solo, a gente consegue fazer a recomendação desse herbicida, tá? No caso do Goal. Mas a gente precisa de parcerias para a gente testar isso em mais solos. Por quê? Porque isso valida essa fórmula que a gente está usando para mais tipos de solos. Bom, se eu coloco uma quantidade maior no solo do que precisaria, é de se imaginar também que essa molécula vai ficar atuando nesse solo por mais tempo, né? Então, eu vou ter um efeito residual maior. Isso é bom? Sim e não, né? Às vezes vocês querem um efeito residual mais longo, mas não tão longo que afete a cultura que vem depois. Bom, então esse trabalho a gente fez com o Spider, né? É o diclosulam, o nome científico dele, nome técnico. E o que a gente observou? Que o efeito residual também varia muito em função do solo. Eu tenho solos que eu tenho 46 dias de controle, mas eu tenho solos que nem controlou desde o começo, e eu tenho o nosso solo cerrado com 14 dias. Notem que, naquele primeiro herbicida, o solo que precisou da menor dose foi o latossolo acre. Para esse herbicida, não, tá? Veja que o efeito residual nele dura menos. Por que isso? Porque esse herbicida tem carga negativa e o nosso solo tem muita carga positiva. Então isso segura o produto e ele acaba ficando inativo mais rápido no solo. Por isso que a gente não consegue fazer generalização. O comportamento de uma molécula positiva e negativa é diferente. O comportamento de uma molécula que tem afinidade com matéria orgânica ou não é diferente. Bom, aqui são as curvas, né, de efeito residual que a gente usa para calcular, para estimar qual que é o tempo que essa molécula fica ativa no solo. Então, como eu disse para vocês, num primeiro momento a gente precisa saber
se a molécula está disponível. Num segundo momento, eu vou olhar se essa molécula está dando impacto na biota ou impacto na cultura de interesse. Esse menino é meu aluno de doutorado e ele está fazendo um trabalho para avaliar qual é o impacto na microbiota do solo de 4 moléculas em 4 solos. Tá? Esse trabalho é um trabalho muito importante. Por quê? Porque ele usa uma técnica que se chama metagenômica. A metagenômica, ela é capaz de dar um screening do solo. Como que uma determinada molécula está afetando, de uma forma geral, vários micro-organismos. Tá? Então, ela mostra sobre a diversidade de micro-organismos no solo. Por isso que ela é uma técnica tão interessante. Infelizmente, é uma técnica muito cara, né? Uma técnica que a gente só usa mesmo para fim de pesquisa. O que ele observou? O óbvio. Que o impacto numa determinada comunidade de micro-organismo para o mesmo herbicida dependeu do tipo de solo. Né? Por quê? Porque às vezes a molécula está ligada, não está disponível para matar aquele micro-organismo. Percebam que o herbicida ele pode aumentar algumas comunidades microbianas. Se a gente vê essa azul mais arregalada, né? Ela foi aumentada com a aplicação de herbicida. E outras vão ser diminuídas. É por isso que os parâmetros microbiológicos que o mapa usa hoje, eles não servem. A gente falar que um determinado herbicida não afetou o carbono da biomassa microbiana, não quer dizer nada. Sabe por quê? Porque o carbono da biomassa microbiana, se a gente fosse calcular o carbono da biomassa microbiana aqui dentro, a gente ia simplesmente quantificar quanto de carbono tem aqui. Não interessa que cada um é um indivíduo. Não interessa todas as diferenças que existem entre vocês. A gente ia só quantificar que tinha 500 pessoas aqui. Eu não sei de que estado que eu não sei mais nada, tá? Como o herbicida, ele mata algumas populações, mas ele também pode estimular outras, no final, a bactéria, gente, em 1 hora ela se multiplicou. No final, você pode não ter uma resposta com esse tipo de parâmetro. Então, isso é um outro ponto. Né? Eu acho que em vez da gente ter um afrouxamento nessa legislação de pesticida, ao contrário, a gente devia deixar ela um pouco mais rigorosa em alguns aspectos. Esse aspecto do impacto em micro-organismos do solo é um. A forma como vem sendo feito, a gente não pega esse impacto, tá? Porque a gente está usando um parâmetro que quantifica quanto eu tenho de micro-organismo e não quem são esses micro-organismos. O efeito de herbicida, o efeito dessas moléculas na microbiota do solo. Eu já disse para vocês que a minha opinião é que porque é um sistema muito complexo e a gente não está olhando para tudo isso. Eu queria lembrar vocês só o seguinte, a ciência que está estabelecida hoje, ela foi estabelecida mais ou menos, as ideias, né, em 1500. Bacon, Descartes, né, são filósofos que trouxeram essa ideia de vamos fragmentar para a gente entender melhor. Gente, quando que isso começou? Isso começou saindo da era das trevas, né? Mulheres sendo queimadas porque jogaram na água, boiou, morreu, é bruxa, tá? Então, pô, gente, né? A gente pode fazer melhor hoje. Então, eles foram grandes pensadores naquele momento, a ideia deles foi ótima naquele momento. Mas a gente já pode mudar isso. A gente já pode sair do reducionismo, que é o que a gente faz hoje, né? A gente fragmenta tudo, estuda tudo separado, para o holismo. Vamos ter uma visão mais abrangente, vamos olhar as coisas em termos de sistema. E isso, gente, tem que começar, eu faço aqui minha meia-culpa, tem que começar com a gente lá na escola. Né? Quem está na universidade precisa ir mudando aos poucos essa visão. E eu vou trazer aqui uma coisa que o Calegari falou, né? Mas a gente não conversa antes da palestra, né? Que é sobre a questão da fertilidade do solo. Quando a gente fala fertilidade do solo, a pessoa já vê uma análise química na frente. Né? E é por isso que a gente não se preocupa com o resto. É difícil você explicar para um produtor que ele tem que se preocupar com a microbiologia e com a física quando ele aprendeu, quando todo mundo aprendeu que fertilidade é disponibilidade de nutriente. Né? Para mim é a mesma coisa que falar assim, uma mulher fértil é uma mulher que toma centro. Né? Ela tomou níveis adequados de nutrientes, ela é fértil. Não é assim, existe o aspecto microbiológico, existe o aspecto físico que a gente precisa olhar. Né? E os herbicidas vão afetar na fertilidade? Eu vou mostrar para vocês que vão, tá? Eles vão, nessa fertilidade, do jeito que vocês acreditam, ele ainda assim vai afetar. Mas o maior efeito dele é naquela fertilidade que a gente não está vendo.
na fertilidade biológica, tá? Eu vou trazer o nitrogênio, primeiro porque é o que eu estudo, tá? Para falar sobre isso. Segundo porque de todos os nutrientes de planta, ele é o que é mais afetado pela microbiota. Então eu vou trazer o nitrogênio. Ele é um nutriente caro, né? Então acho que é um nutriente legal para a gente conversar sobre ele. Para a gente aumentar a disponibilidade de nitrogênio no sistema, eu preciso pensar em termos de entradas e saídas. Então quem são as principais entradas? Fertilização, fixação biológica de nitrogênio, né? Quem são as saídas? Desnitrificação, então sai o nitrogênio na forma gasosa, volatilização, outra saída de nitrogênio na forma gasosa, lixiviação, nitrogênio vai parar lá no lençol freático. Então, esse balanço, né, eu preciso olhar quanto está entrando, preciso olhar quanto está saindo e preciso olhar um fator importante também, o sincronismo entre o momento que eu vou fornecer o nutriente e o momento que a planta precisa, né? Porque muitas vezes o nitrogênio está lá, mas ele está lá na matéria orgânica, a planta não está vendo ele, né? Naquele exato momento. Preciso que tenha a mineralização desse material orgânico para fazer a disponibilização do N. Vou começar pelas entradas. Como que os herbicidas podem afetar essas entradas? Até aqui eu estava falando de pré-emergente, agora eu vou começar a falar de pós, tá? Que é o que a gente aplica na planta. Quando a gente fala de pós-emergente, a gente acaba dando um foco maior para o solo, porque ele afeta muito a eficácia. Quando eu falo de pós, já não afeta tanto, então a gente já traz mais para o lado da planta, tá? E voltamos, né, àquela coisa da fixação biológica, que eu já vi guerra saindo em congresso, falando não afeta, o outro não afeta, e aquela coisa toda. Então, estamos fazendo uma revisão sistemática, estamos fazendo um levantamento da literatura para saber o que os trabalhos científicos dizem sobre isso. O que a gente viu? Que a grande maioria dos trabalhos diz que afeta, mas a grande maioria dos trabalhos é feito em solos de carga negativa. O glifosato é um herbicida de carga negativa. Num solo de carga negativa, ele fica em solução. Então, a grande maioria dos trabalhos é feito nessa condição. A gente tem um trabalho que é feito em solo que tem as duas cargas, que tem carga positiva e carga negativa. Esse trabalho, ele diz que o efeito do glifosato na fixação não é diferente do efeito dos outros herbicidas na fixação, mas ele não tem um controle. O que é um controle? É um tratamento que não teve aplicação de herbicida. Tá? Então, esses dois trabalhos foram feitos no Brasil. Esse aqui, num solo de carga negativa, o glifosato afetou a fixação. Nesse aqui, não afetou, mas também não comparou com o controle, né? Vamos deixar esse parênteses. Bom, o que a gente fez? A gente fez um trabalho e usou 4 tipos diferentes de solo, tá? Eu tenho resultados de 2 deles aqui, não tenho dos outros ainda. Qual foi o efeito na fixação biológica de nitrogênio? Quando a gente colocou o glifosato num solo com baixo teor de matéria orgânica, né? Então um solo desses que estão sendo utilizados no sistema convencional há muito tempo, baixo teor de matéria orgânica e um solo que tem carga positiva, que é um latossolo ácido, que a gente chama, o herbicida não afetou a fixação biológica, tá? Ele realmente não afetou. Por quê? Porque ele tem carga negativa, o solo carga positiva, liga numa ligação muito forte, uma ligação que a gente chama covalente. Não afetou. Porém, quando eu fui para um solo que não tem esse tipo de carga, que é o que a gente chama de neossolo quartzarênico, quem tiver, esse solo inclusive veio da região de Paraúna, tá? Quem tiver lá pela região de Paraúna, a gente tem solos bem arenosos, teve efeito na fixação biológica, reduziu a fixação biológica, reduziu o nódulo, reduziu o teor de nitrogênio na soja, não reduziu a produção. Tá? Então, só mostrando a ligação, por que isso acontece, né? Percebe? Então, assim, a gente precisa ir um pouquinho adiante para discutir isso. Não é afeta ou não afeta. É quando afeta, quando não afeta. E as saídas? A gente tem algumas formas de saída, né? Então, volatilização, nitrificação e desnitrificação. Se fala muito pouco sobre uma forma de saída que tem se mostrado muito importante quando a gente fala de herbicida, que é a saída de NH3 pela folha, tá? Eu não sei quem daqui sabia disso, mas a planta, pela folha dela, ela perde NH3.
Isso é meu trabalho de tese de doutorado. A gente pegou uma série de culturas de cobertura, fez a aplicação de herbicida e aí viu o que aconteceu com essas perdas de nitrogênio. A gente usa uma técnica, né, que chama nitrogênio 15. Essa técnica permite a gente saber assim, eu sei quanto eu pus, eu consigo achar todo esse nitrogênio no sistema depois, por diferença eu sei quanto eu perdi. Qual foi o resultado? Roundup e Finale, né, então glifosato, glifosinato de amônio, diminuiu a quantidade de nitrogênio que permaneceu na cultura, ou seja, aumentou a perda, aumentou a saída, tanto em milheto, como em Brachiaria brasiliensis, como em Brachiaria decumbens. Mas ele não fez isso em aveia preta, tá? A aveia preta ela é muito sensível ao herbicida e quando a gente aplica, ela rapidamente fecha o estômago. E o estômago é a boca de saída do nitrogênio pela folha da planta, tá? Então a gente imagina que seja por isso que a aveia preta, a gente repetiu, né? A gente falou, nossa, sério, não deu diferença, vamos fazer de novo. Fizemos de novo, não dá diferença, tá? Então realmente nessa cultura não tem um aumento da perda de nitrogênio no sistema. Percebam que sempre perde um pouco, né? Cada cultura, ela tem uma capacidade de recuperar nitrogênio. Observem que, tirando o caso da aveia preta, todas as outras culturas de cobertura perderam nitrogênio. Gente, isso em milheto deu 10% de perda em 12 dias. Eu apliquei o herbicida agora, medi 12 dias depois, quando a planta morreu, tinha perdido 10%. Em Brachiaria decumbens, 17% e em Brachiaria brasiliensis, 14%. E a aveia preta, de novo, né, não teve diferença. A gente fez isso na casa de vegetação e a gente levou para o campo. E o resultado foi o mesmo, tá? Tá aqui o resultado de perda do campo. A quantidade perdida foi, inclusive, muito parecida à quantidade que se perdeu. Então, a gente concluiu que sim, o herbicida diminui a quantidade de nitrogênio no sistema porque aumenta a perda de nitrogênio pela folha. Só que até então a gente não tinha certeza de por onde estava saindo esse nitrogênio. E aí a gente começou, estou acelerando aqui, porque eu estou vendo ali que está faltando 5 minutos. A gente começou, primeiro a gente viu assim, ó, sumiu. Aí a gente se perguntou, por onde sumiu? Aí a gente pensou, deve ter sido pela folha. Por quê? Porque o que mais faz perder nitrogênio pela folha é a gente aumentar a concentração de NH4. Alguns herbicidas, eles inibem a síntese de aminoácidos. A planta absorve nitrogênio inorgânico, converte esse N em aminoácido dentro dela. O herbicida vai e bloqueia, né, nesse momento. Então a gente imaginou, se ele está bloqueando essa produção de aminoácido, está ficando mais amônia na folha da planta e isso pode ser perdido. E aí a gente viu que era isso mesmo, né? Tinha realmente um aumento da quantidade de nitrogênio perdido pela folha da planta. Isso não foi só o nosso grupo que viu, tá? Paralelamente, tinha um outro grupo em Botucatu estudando a mesma coisa, o professor Rosolém, que orientou essa tese aqui do Castoldi, Gustavo Castoldi, mostrou a mesma coisa, ó. Depois do momento de aplicação de herbicida, a emissão de NH3 pela folha da planta aumenta. Por desencargo de consciência, a gente falou, vamos medir as outras também, né? Olha aqui, pelo solo. No solo não dá diferença, tá? Sai pela folha da planta essa amônia. E a gente achou um resultado curioso, sabe? Que a gente viu um aumento muito grande no teor de NH4 na raiz da planta e de repente isso despencou. Aí a gente ficou se perguntando, o que aconteceu? Por que a concentração de amônio na raiz diminuiu? Gente, se a planta está mandando para cima, pode ser também que ela esteja mandando para baixo, né? Bem, então a gente fez esse serviço, aqui é um serviço, gente, que eu vou falar para vocês. Cada folha que nascia eu ia lá e pregava uma fitinha, né? Por quê? Porque a planta tem que estar dentro de uma solução nutritiva. E aí a gente começou a avaliar, eu aplicava o herbicida, a gente trabalhou com 3 herbicidas e media o que acontecia com a exudação de nitrogênio, tá? E olha o que a gente viu, aumento de 7 vezes com glifosato, 8 vezes com glifosinato e 4 vezes com paraquat. Aí assim, minha visão de exudação, né? Falar, mas exudação não é bom? Gente, exudação é uma conversa entre a raiz da planta e o solo. Às vezes é bom, às vezes não, tá? A planta está morrendo. Ela está mandando embora o que ela tem dentro dela, porque ela está morrendo. Ela está mandando informação para parasita de solo, para várias coisas. Então, existem estudos hoje que mostram que existe um alto
existe um aumento da incidência de doenças de solo, risoctônia, né, fusária, inclusive nematóide. Por quê? Porque a planta está mandando sinal que ela está morrendo, né? Então, quando você aumenta a exudação dessa maneira, eu não tenho uma visão que esse aumento é bom, tá? E só um parênteses aqui, porque a gente fala muito do glifosato, a gente bate muito no glifosato, mas perceba que não é só o glifosato, tá? Qualquer herbicida, todos os 3 que a gente usou. Você está matando a planta está morrendo, ela está mandando sinal para o solo, dizendo que ela está morrendo. De novo, não fui só eu que vi isso, tá? Outras pesquisas também mostraram a mesma coisa, inclusive em soja transgênica que não está morrendo, isso que é muito interessante, né? Quer dizer, a planta não está morrendo, mas se aplicou glifosato, ela aumenta a taxa de exudação dela. Bom, essa avaliação é uma outra avaliação de micro-organismos. Isso aqui é a avaliação da nitrificação. A nitrificação é a conversão do solo de NH4 a NO3. Tá? O herbicida afeta isso? Afeta. Por quê? Porque o nitrificante, a maioria dos nitrificantes, tem a rota metabólica que o glifosato age. Mas, isso acontece em todos os solos? Não. Por quê? Porque em alguns solos o herbicida não está disponível. Quando a gente vem no outro solo, ó, esse daqui é o tratamento com glifosato e esse aqui é o controle. Quer dizer, aonde eu apliquei glifosato, eu tinha até mais atividade desse micro-organismo. Tá? Por quê? Porque o glifosato aumenta a exudação, então eu estou mandando o substrato, estou mandando NH4 para o solo. Né? Tá acabando meu tempo. Bom, no neossolo quartzarênico teve efeito. Então, no neossolo quartzarênico, o herbicida provocou uma queda, né, nessa taxa de nitrificação. Desnitrificação é um processo que está sendo começado a estudar agora, né? É um processo que é responsável pela emissão de gases de efeito estufa. E o que a gente tem visto é um aumento das taxas de oxidação depois da aplicação de glifosato. Tô correndo, né, gente, agora porque eu não tenho mais tempo, tá? Como você diminui o teor de nitrogênio no sistema, você desacelera a decomposição desse material orgânico. É isso que a gente mostra nesse trabalho, que foi feito em vasos. Vocês podem olhar até a diferença, ó. Testemunha, tratamento com glufosinato. Visualmente a gente conseguia ver, né, que a testemunha, a taxa de decomposição era mais acelerada. E a gente viu a mesma coisa no campo. A gente sempre trabalha nessa lógica. Primeiro caso de vegetação, depois a gente leva isso para o campo, né? Então, olha só, isso aqui é a permanência da palha no solo. E a gente observou que a palha permanece menos no solo quando eu não ponho herbicida. De novo, isso é bom ou ruim? Depende de onde você está. Se você estiver no cerrado, talvez você fale assim até, nossa, eu queria que ficasse um pouco mais, né? Então, eu não estou aqui dizendo, não estou julgando se é bom ou ruim, estou só dizendo o que acontece. Bom, então, para finalizar, né, a gente precisa pensar uma forma de recomendar herbicida diferente. Não dá mais para a gente considerar para pré-emergente só a planta de interesse. Eu preciso olhar o solo, porque isso vai fazer vocês terem maiores lucros com menor impacto ambiental. Tem uma carência muito grande de estudo com relação à microbiota do solo, tá? Esse estudo que a gente vai lançar desse meu orientado é o primeiro que eu achei no mundo para muitos herbicidas. Então, assim, quem estiver trabalhando com microbiota, gente, por favor, né? Vamos lá, vamos unir forças e tentar investigar melhor isso daí. Pós-emergente. Bom, a alteração fisiológica que esses herbicidas causam na planta, então podem aumentar a perda de nitrogênio do sistema, podem reduzir a taxa de decomposição espalhada e também reduzir a fixação biológica de nitrogênio. Então, né, a gente precisa caminhar no sentido de estabelecer parâmetros, que a gente possa usar parâmetros do solo para fazer recomendação de herbicida. Nosso grupo tem trabalhado nisso, mas como eu disse, eu tenho 4, 5 solos, eu preciso de mais solos, né, preciso ampliar o leque aí que a gente tem. E a gente precisa pensar um jeito diferente de fazer ciência, e é por isso que eu acho tão bacana, né, tudo isso que eu vi aqui no fórum esses dias. E mais uma vez agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui e mostrar aí o nosso trabalho, tá? O meu contato está aqui, quem tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma coisa, colaboração, tá bom? Estamos abertos. Muito obrigada, gente.